Começa mais um programa Bastidor aqui pela sua TV Com, canal 11 da NET, transmitindo para São Vicente, Praia Grande e Santos. A proposta do programa é divulgar as ações das câmaras municipais, mostrando as sessões, os debates, as polêmicas, o contraditório. A proposta do programa vem se fortalecendo, uma ideia nova que a TV Com encampou e que vai levar até você todos os dias, em vários horários, em horários alternativos. Nesta edição, nós tivemos a entrevista com o vereador Sérgio Santana, vereador pela cidade de Santos, também o vereador Ademir Pestana, o líder do governo, José Lascani, também vereador em Santos, e a vereadora, a única vereadora na cidade de Santos, a vereadora Fernanda Vanucci. Todos falaram de projetos, propostas, discussão de ideias na sua cidade. E lógico que a Câmara passa a ser um local adequado para esse debate. Naturalmente que há o contraditório, isso é importante. Como nessa sessão que vocês vão acompanhar, onde houve discussões quanto o valor pago aos agentes de saúde, não é? O valor está muito aquém do que uma pessoa que dá a atenção que os agentes dão deveria receber. Não há cabimento receber menos que um salário mínimo e trabalhar em condições insalubres. Nós vamos acompanhar a entrevista dos nossos convidados desta edição e também acompanhar um pouco um outro caso que me chamou muito a atenção e inclusive eu fiz uma averiguação posterior para poder trazer aos senhores a real situação nas unidades de saúde quanto à utilização de lençóis. As pessoas podem até achar que isso é um detalhe muito pequeno, o que não é. Na verdade, nós temos um problema sério. A empresa que lava os lençóis, repõe a roupa de cama nas unidades municipais, ela vem enfrentando dificuldades desde janeiro. Não consegue atender a demanda. É uma empresa de São Roque. E eu fico pensando, uma empresa precisa lavar lençol e fronha em São Roque. Será que nós não temos na Baixada Santista uma empresa que possa atender a prefeitura, que possa atender as necessidades da nossa cidade? Uma empresa próxima, que pelo menos seja da Baixada Santista? Neste momento, a situação ela voltou à normalidade. A empresa consegue, tem semana que ela atende bem, tem semana que ela deixa muito a desejar e realmente o munícipe fica refém dessa situação. Na sessão que nós cobrimos, a Fernanda Vanucci levantou essa questão e, infelizmente, por um equívoco de informação, o vereador José Lascani, inclusive eu conversei com ele antes de gravar o programa, e o vereador, líder do governo, foi induzido ao erro pelo chefe de gabinete, o Rogério Santos, e a gente fica triste porque o processo deve ser claro, não é? Nós temos que ter uma relação de franqueza do governo com a municipalidade. No momento que se gasta tanto com as emissoras numa campanha da dengue, tentando conscientizar, quando eu digo as emissoras, com exceção da TV Com, mas as outras emissoras, as emissoras ditas grandes, não é? Recebem valores significativos para poder divulgar as campanhas da dengue. E aí, na outra ponta, nós temos uma morosidade do poder público em resolver o problema da roupa de cama, que é grave. Muitos doentes estão em contato direto com o colchão, muitos doentes não estão podendo tomar banho porque não há roupa de cama suficiente para trocar e pior, alguns pacientes ou familiares de pacientes no momento da internação recebem um aviso que tem que trazer a roupa de cama de casa.
Me preocupa isso porque eu fiquei pensando, se há uma preocupação no cuidado em esterilizar a roupa de cama, é porque há preocupação na contaminação hospitalar. E aí, alguém que leva a sua roupa de cama para que o seu familiar se utilize, quando ele vai para casa, será que ele traz essa roupa de banho, de cama, ele lava com as roupas do dia a dia, lava separadamente, leva... Eu fiquei confuso com isso. Confuso porque não tem uma explicação correta. É uma vergonha a Secretaria de Saúde pedir para que as pessoas tragam roupa de banho, de roupa de cama. A Secretaria de Saúde tem que fornecer isso. É culpa da Secretaria? Não sei. É culpa da Secretaria de Gestão? Não sei. É culpa da Secretaria de Governo? Não sei. Eu sei que alguém é culpado. Não tem cabimento o munícipe, uma cidade como Santos, ficar refém de uma empresa em São Roque para lavar os lençóis e as fronhas dos pacientes da nossa cidade. E pior, nós levantamos, isso é corrente, essa empresa 3 semanas não consegue atender, 1 semana atende, volta a não atender, essa empresa não mantém uma rotina de atendimento, e quando perguntados, e o líder do governo, quando questionado, diz que recebeu uma informação do chefe de gabinete, Rogério Santos, de que o contrato tinha sido rompido e que nunca houve problema nenhum e estava, assim que souberam de algum tipo de problema, tinha sido sanado, o que não é verdade. De acordo com a Secretaria de Saúde, o contrato está em vigor, ela não conhece, não sabe, desconhece problemas na entrega de lençóis e diz que está tudo normal. Ou os munícipes acham uma coisa, sonham à noite que não tem lençol, só pode ser um sonho, um devaneio, ou na verdade nós estamos querendo cobrir o sol com a peneira. Há problemas sim, são pontuais, as redes sociais estão aí para demonstrar isso, mas infelizmente não há uma clareza, nem por parte do chefe de gabinete, não é? Nem por parte do governo, no sentido de encarar o problema. Olha, a empresa está apresentando dificuldades, nós vamos sanear, pontuar isso. Inclusive, a própria prefeitura nega, a Secretaria de Saúde de Santos, nega que tenha pedido emprestado lençóis a outros hospitais. O que também, dito pelo próprio vereador José Lascani, aconteceu. Em algumas semanas foi pedido para Santa Casa, para a Benê, que restabelecesse, ajudasse a tentar equilibrar a falta de lençóis. E mesmo assim não deu conta. Então há uma falta de informação e acho que um assunto tão sério, tão grave como a saúde, não pode passar por essa desinformação. Um assunto como esse deve ser tratado de forma adulta e rápida. Acelerar a resolução do problema. É isso que a gente espera de um governo jovem como o do Paulo Alexandre, que pare de viver da morosidade e passe a caminhar, como era o seu lema na campanha, inovar, avançar, né? Correr um pouco para que a gente possa diminuir o prejuízo que, principalmente na área da saúde, nós estamos vivendo. Nós estamos enfrentando um momento difícil, com uma epidemia de dengue, o município já sofre esses problemas e não pode ficar à mercê de uma empresa em São Roque para atender as demandas que nós estamos tendo nas nossas unidades de saúde. Eu tenho certeza que o Paulo é uma pessoa inteligente, um prefeito jovem, está com muita energia e quer resolver. Talvez, se ele se cercar de pessoas um pouco mais experientes, pessoas mais verdadeiras, pessoas que realmente queiram colaborar com a cidade, talvez ele possa caminhar e avançar, como dizia no seu bordão. Se nós mantivermos a morosidade que nós estamos tendo no dia a dia, em alguns problemas pontuais da cidade, nós vamos ter muita dificuldade. Se tratar do projeto Santos Novos Tempos, estou muito preocupado. Há quem diga na Zona Noroeste que é o projeto marcha lenta,
caminha como tartaruga e não consigo ver uma ação imediata, pontual, para que isso possa ser resolvido. Eu estou falando de um projeto que vai atender milhares de pessoas que moram na Zona Noroeste. Eu estou falando de um projeto que vai resolver definitivamente os problemas das enchentes. E aí não dá para ficar utilizando esse projeto de forma política. Nós temos que trabalhar de forma técnica e com rapidez. Não vem acontecendo isso. Um outro ponto que chama atenção na morosidade, na falta de empenho do poder público, é em resolver um problema grave: o lixo nas ruas. Nunca se viu, e nesses 3 meses parece que a Terracom deu uma aliviada, né? Deu uma relaxada e não vem recolhendo o lixo a contento. Nós já vínhamos desde o ano passado com esse problema, era muito fácil de observar caminhando pelas ruas, lugares e mais lugares com acúmulo de lixo, de entulho. A população tem culpa? A população tem a sua parcela de culpa, naturalmente. O lixo não nasce ali. As pessoas colocam o lixo nas ruas. Isso precisa se fazer uma grande campanha de conscientização, precisa haver fiscalização para punição pecuniária. Tem que doer no bolso para aqueles que se utilizam desse tipo de estratégia. Jogar o lixo na rua e se desfazer dele. Agora, mais do que isso, a prefeitura deve cobrar da Terracom maior celeridade no recolhimento dos entulhos, uma ação mais efetiva, uma ação mais direta, porque uma cidade que pretende ser subsede da Copa do Mundo, uma cidade que está recebendo um congresso de municípios com representantes de todo o estado de São Paulo, não pode ser cartão postal do lado negativo, cartão postal da sujeira. Não dá para ser isso. E um outro ponto, eu já falei no Programação em Reação, o descaso que a CPFL tem com a prefeitura, essa relação da CPFL com a prefeitura. É muito ruim, é muito ruim. Apesar de num dia o prefeito Paulo Alexandre sair na foto, assinando contrato com a CPFL, alardeando que nós vamos embelezar a cidade, do outro nós temos uma verdadeira falta de manutenção nos postes da cidade. De uma maneira geral, postes tortos, postes quebrados, postes definhando, falta de manutenção, e não há por parte da empresa uma preocupação em fazer essa manutenção que é necessária. Quanto aos lençóis, eu tenho certeza que está todo mundo dormindo em lençol branco, limpinho, alguns até de linho indiano, mas o pessoal que está lá no PS Central, no PS da Zona Leste, no PS da Zona Noroeste, deve estar sofrendo com a falta de roupa de cama. E mais ainda, qual é a preocupação que a Secretaria de Saúde está tendo naqueles que levam a roupa de cama, a higienização disso, como é que está sendo feita, de que maneira está sendo feita e se está sendo feita de forma adequada. O programa Bastidor começa agora e você vai ver as entrevistas, os nossos convidados desta edição, e nós vamos continuar acompanhando a Câmara Municipal das nossas cidades, mostrando os acontecimentos. Muito obrigado, acompanhe aí o programa Bastidor. Vereador Sérgio Santana participando na sessão da Câmara desta quinta-feira, também preocupado com um problema que tem tumultuado a nossa cidade e a região, que são os congestionamentos na entrada da cidade e que acabam refletindo em todas as outras, nos outros municípios, e que tem a influência do tráfego pesado de caminhões. Você esteve na Ecovia, Sérgio? Sim, boa noite, Augusto. Hoje nós estivemos visitando o diretor superintendente da Ecovias, o senhor José Carlos, onde nesta visita levamos um ofício com algumas sugestões, até porque nós temos nos bairros de Santos, nós temos acesso pela rodovia, que são os bairros da Lemoa,
o Piratininga e o Jardim São Manuel, onde também dentro dessa rodovia tem as empresas que, por sinal, não tem um pátio adequado para poder esperar seus caminhões dentro da empresa, fazendo com que tenha esse congestionamento. Então hoje fomos muito bem recebidos, levamos algumas sugestões, ele nos atendeu com muito carinho, falou que vai dando uma analisada no nosso ofício, com certeza da conversa que nós tivemos vai sair alguma solução dali. E os projetos, apresentando projetos de lei, indicações, o seu gabinete tem trabalhado bastante, hein, Sérgio? Parece aí, segundo as informações, dos 21 vereadores, nós somos o terceiro com maior propositura aqui na Câmara. Não queremos ser o melhor, nem o pior, não queremos mostrar mais nem menos. Eu acho que os nossos trabalhos são trabalhos pé no chão, que trarão benefícios à população da cidade de Santos. Muito bom. Conversei com o vereador Sérgio Santana, acompanhando a Câmara de Santos no programa Bastidor. Vereador José Lascani, líder do governo na Câmara. Hoje, aliás, a Prefeitura apresentou ontem, né, o abono de 8%, uma proposta está sendo decidida nessa quinta-feira à noite. Foi uma fórmula matemática para tentar minimizar o impacto do aumento de 1,5%, Lascani? Foi uma fórmula matemática e política. Você é testemunha disso, que não deveria ter sido proposto 1,5%, e sim um estudo alternativo, para que fosse... A minha proposta era um pouco mais arrojada, era esperar o excesso de arrecadação, que historicamente acontece há 24 anos, a partir de julho, e com esse excesso de arrecadação, dar um reajuste retroativo a fevereiro. Foi encontrada uma outra alternativa que o governo acha mais adequada. Eu não entendi uma declaração do secretário de Finanças, você é um especialista em números, de que hoje a Prefeitura está alcançando aproximadamente 47% do limite prudencial, que seria de 51%. Essa diferença de 3%, 4% não é suficiente para o aumento do funcionalismo? Lógico que não é 3%, 4%, mas no todo ela não seria suficiente para remunerar o servidor? O número é outro, 47% foi o que fechou em dezembro. Então, em fevereiro, já está em 49,98%, 50%. Então, é necessário que haja um excesso de arrecadação e uma outra medida que acredito que será implantada, que é o parcelamento dos inscritos na dívida ativa, com uma redução de multas, mantendo-se o principal, quer dizer, o valor que tinha que ser pago pelo contribuinte, ele não teve dinheiro para pagar e foi acrescido. A multa é a correção monetária e esse valor tornou-se muito alto. Vai continuar tendo uma multa, mas uma multa muito menor, e eles terão a probabilidade de pagar esse parcelamento entre agosto e dezembro. Passa pela Câmara esse projeto? Não. Tem que passar pela Câmara, sim. Eu não estou dizendo que esse projeto, o prefeito que me disse. É uma proposta que eu já tinha feito alguns meses atrás. Para minimizar o impacto dessa crise que se apresentou, dos números, né? Uma solução seria tentar resgatar aqueles que não pagaram em dia. E nós vamos, lógico, o programa vai estar passando, a decisão se o funcionalismo aceitou ou não, já vai estar decidida. No teu coração, você acha que os servidores aceitam essa proposta do governo? Eu acredito que farão outras reivindicações, mas diante das circunstâncias, eu acredito que irão aceitar, sim. Talvez eles peçam, talvez, porque nós estamos aqui, eles estão em assembleia
e eu não tive contato com nenhum dos presidentes. Nem eles me diriam. Talvez eles solicitem que seja antecipado a incorporação ao salário, em vez de dezembro, talvez setembro. Vai ajudar ambos os lados. Lascani, obrigado. Eu que agradeço e um obrigado a vocês. Estou sempre à disposição. Obrigado. Tem assistido o programa Bastidor ou ainda não deu tempo? Não, eu assisto todos. Muito obrigado. Conversei com o vereador Lascani. Vereador Ademir Pestana, a sessão nessa quinta-feira, há uma expectativa da Assembleia dos Servidores. Essa negociação me parece que traumatizou um pouco o governo, até pela dificuldade dos números, não é? Eu estava conversando com o vereador Lascani, e ele até fez uma afirmação que me parece interessante. Houve um equívoco político em oferecer um e-mail, não é? E agora tentando corrigir esse processo com os 8% de abono. E sim, as pessoas têm que entender que esse orçamento que veio do ano para cá é um orçamento preparado pelo governo anterior. E às vezes se entende que está tudo bem, correndo bem, e quando se vai fazer uso da peça orçamentária se começa a perceber as dificuldades. Então, mediante a isso, se passou esse um e-mail, que eu acho que também o vereador Lascani tem razão, um e-mail seria muito pouco para se passar. E eu acho que agora a coisa caminha para uma forma definitiva, estamos aguardando a Assembleia, o prefeito tem falado também com os vereadores sobre esse abono. Eu acho que aí vai dar um outro caminho, viu, Augusto? Eu acho que o prefeito supera esse momento e a gente caminha para outras soluções, porque a gente está tendo vários problemas aí, né? Reformas dos equipamentos de saúde que precisam ser feitos, problema do nosso asfaltamento nas nossas ruas, está um problema, o trânsito. Precisa de dinheiro para obras, né? Sem dúvida, precisamos ver. O município tem condição? Acho que não. Acho que precisamos ter mais recursos federais e estaduais. Pelo menos foi o mote do Congresso de Municípios. Sem dúvida, eu acho que sim. E eu acho que esse ano vai se passar assim, sabe, Augusto? Apontando as falhas, o que precisa ser feito, ir ao governo federal, ao governo do estado, buscar mais verbas para que se possa dar essa solução. E no segundo ano, que aí é o orçamento do prefeito, aí sim as cobranças poderão ser mais eficazes com relação à sua campanha. Enfim, é essa a nossa expectativa de momento. Vereador Ademir Pestana, obrigado por conversar com o programa Bastidor. Vereadora Fernanda Vanucci, que hoje apresentou vários projetos. Fernanda, duas situações me deixaram preocupados. Uma, a situação dos postes da cidade. Nós vamos ver imagens de postes ou tortos ou quebrados, no momento que a prefeitura faz um convênio com a CPFL, e a CPFL parece que é a empresa mais séria do mundo, e não é. Trata os postes da cidade de forma abandonada. E uma questão que chama atenção, muita atenção, é a questão de, além da falta de manutenção, dos problemas que todos os munícipes têm com a CPFL. E a prefeitura tem pedido de acordo com documentos que você nos apresentou, a prefeitura tem pedido para a CPFL fazer a manutenção, mas ela não consegue, é isso? Boa noite, Augusto, a todos que acompanham o programa Bastidores. A gente quer parabenizar o trabalho que você vem fazendo aqui na Câmara de Santos, mostrando, né, falando com os vereadores, mostrando esse espaço que a gente pode apresentar nossos trabalhos. Eu hoje fiz um requerimento com base até numa resposta que eu obtive da Prefeitura de Santos. Em fevereiro, num dos meus primeiros trabalhos, eu apresentei um requerimento que tratava de um poste que tinha sido danificado há mais de um ano. Aquele poste estava todo quebrado no Canal 6. Essa semana eu passei lá, o poste já está quase caindo. Nós fizemos um requerimento em fevereiro para que o poste fosse trocado. Para nossa surpresa, né, e hoje nós estávamos para apresentar um novo requerimento sobre outro poste. Isso é muito comum hoje, se a gente andar pelas cidades, anotando aí, a gente vai ter vários casos como este. Para minha surpresa, hoje eu estava preparando os meus trabalhos, eu recebi a resposta de que a prefeitura, né, e eu tenho as cópias do e-mail, mandou para a CPFL com pedido de urgência por conta da situação que se encontra
o poste no canal 6, podendo cair no munícipe, numa criança, na casa, e não foi atendido, né? O que eu falei na apresentação do meu trabalho, Augusto, é que eu fico muito preocupada, porque essa semana nós vimos a assinatura do contrato com a CPFL, com um projeto belíssimo para o Valongo, onde aquele entorno vai ficar muito bonito realmente, com a fiação toda encoberta, né? Vai ser toda subterrânea, porém a gente não está conseguindo resolver um simples problema de troca de poste. Então, a minha preocupação na realidade é qual a contrapartida da CPFL para a Prefeitura, né? Então, a gente tem que rever um pouquinho esse contrato, essa relação Prefeitura-CPFL e esperar, né, que a CPFL realmente cumpra o contrato, porque eu tenho certeza que o contrato da CPFL prevê a troca de poste numa situação como se encontra a do Canal 6, como você pôde falar. A gente fica preocupado que parece que há uma proteção à CPFL, e a CPFL não tem dado a devida atenção nos postes da cidade. A gente vê postes com muitos problemas, a Prefeitura tem cobrado isso, mas a CPFL simplesmente não atende. Um outro requerimento que chamou a atenção, grave, os hospitais da rede pública estariam sofrendo, os postos de saúde, não é? Estariam sofrendo com a falta de lençóis, Fernando? A gente vem acompanhando desde o dia 26 de março, quando eu recebi a ligação de uma munícipe, a Solange, falando da sua mãe, uma idosa, que estava no Hospital Silvério Fontes e que não tinha lençol. Ela já estava um dia sem poder tomar banho, uma pessoa acamada, não tinha como ir sozinha para banho, nem em cadeira de rodas, não tem como sair da cama e não está podendo, os pacientes estão todos passando por essa situação. Parece que tem um contrato, né? A gente pediu a cópia do contrato e respostas. A empresa que fornece os lençóis esterilizados para a cidade de Santos é uma empresa de São Roque. Ela, segundo a Secretaria de Saúde, que nos informou que essa empresa está sofrendo alguns problemas e está entregando 1/3 do que ela deveria entregar, que é o que o contrato prevê. Augusto, eu sinto muito porque quem sofre tudo isso é o munícipe, né? Então nós temos lá pessoas acamadas, pessoas que têm hemorragia, pessoas que têm pino na perna, pessoas que realmente não têm como se locomover, pessoas que eventualmente possam precisar tomar o seu banho, ou fica sem o lençol, ou não toma banho, né? E a gente está muito preocupado com essa situação. A Secretaria de Saúde falou que já está revendo o contrato para uma contratação emergencial de uma nova empresa para fornecimento dos lençóis, só que penso que isso já deveria estar acontecendo, né? Na realidade, já se passou aí praticamente 10 dias. É muito tempo para a saúde, né? Eu tô para quem está de cama. Para quem está acamado, precisando ali do seu banho, né? Precisando da higiene, né? A gente está falando de saúde e a gente está falando de higiene. Eu tenho certeza que o prefeito Paulo está preocupado com essa situação. A Secretaria de Saúde nos mostrou essa preocupação, estão atentos a isso, mas a gente pede que isso seja visto com um pouco mais de urgência e penso que a Prefeitura, diante desse episódio, deva também se programar para um plano B, né? Como se diz, na falta da entrega de um lençol, tem que haver uma reserva para 10 dias, uma semana, porque essa empresa pode estar passando problemas jurídicos, mas ela também poderia só não estar conseguindo chegar na cidade. Enfim, nós não podemos ficar à mercê de uma empresa que está em São Roque fornecendo os lençóis esterilizados para os munícipes. De certa maneira, é de primeira necessidade, não é? Porque a higiene em primeiro lugar, nós temos um infectologista na Câmara que com certeza vai alertar para esse perigo, a Prefeitura de Santos não conseguir trocar os lençóis adequadamente. Isso é um caso que eu estou bem atenta, eu tenho ligado diariamente para a Secretaria de Saúde para questionar, perguntar como é que está. Eu venho acompanhando diariamente esse caso. A gente tem percebido um interesse, como eu já falei, da Prefeitura, mas ainda acho que poderíamos contratar, assim como foram contratadas as ambulâncias emergenciais para o período do Carnaval. Eu tenho certeza que deve haver alguma brecha para que se possa contratar, em caráter de emergência, alguma empresa para prestar esse serviço digno, porque a população merece. É verdade. Conversei com a vereadora Fernanda Vanucci, acompanhando a Câmara de Santos nessa quinta-feira no programa Bastidor.